Recentemente, o PagBank Integrações lançou finalmente uma integração de pagamento para o N8N. Então agora a gente consegue processar pagamentos com cartão de crédito, a gente consegue gerar links de pagamento, gerar QR Codes Pix, ver detalhes de pedidos, receber notificações e fazer algo com elas, enfim, dá para fazer um monte de coisa, né? Aqui no próprio site do PagBank Integrações, no pbintegrações.com, ele tem alguns casos de uso, então recuperação de carrinho abandonado, fluxo de compra, dá para fazer... Bom, se você já usa N8N, você sabe que dá para fazer integração com milhares de outros sistemas e outras APIs. O legal é que agora você consegue usar o meio de pagamento lá dentro. Então, por exemplo, para recuperar pagamento em carrinho abandonado ou em pagamento negado com outro gateway, atualizar de repente uma planilha ou disparar alguma integração com geração de etiqueta ou emissão de nota fiscal, enfim, praticamente qualquer coisa que você quiser. Qualquer serviço que tenha uma API você consegue fazer, né? Para instalar o PagBank, por enquanto, npm install, com esse comando aqui você consegue instalar o PagBank com todos os recursos. Existe a chance disso daqui também estar disponível no painel do N8N, como um nó de comunidade, mas acredito que ainda esteja esperando a aprovação quando você assistir esse vídeo, tá? Então, aqui nos exemplos, tem uma série de exemplos também, e eu vou navegar em alguns exemplos, vou fazer aqui uma leve demo, tá, com você. Então, basicamente, deixa eu fechar aqui meu Cloudflare, deixa eu abrir aqui meu Workflows, então aqui é o meu N8N, vou criar aqui um novo Workflow. Posso clicar aqui em adicionar o meu primeiro step, e se eu digitar aqui PagBank, eu já tenho o webhook do PagBank e as ações do PagBank. Então, basicamente, no N8N, você tem as triggers, que são aquelas coisas que de fato disparam o determinado fluxo que você está trabalhando, aqui no workflow, né? Então, no PagBank, uma das triggers ou um dos gatilhos que você tem é o PagBank Connect Webhook, que basicamente ele vai receber uma notificação do PagBank toda vez que um pedido for atualizado. Eu já vou falar mais sobre isso, mas você também tem as ações que você tem. Então, de novo, vem aqui, digita PagBank, eu tenho o PagBank aqui, eu tenho as ações. Então, criar link de pagamento, criar pedido Pix, criar ou checar o status de um pedido, criar um pagamento de teste, enfim, ou melhor, criar um pagamento, né, com cartão de crédito e também ver os detalhes da sua Connect Key. Também vou falar mais sobre ela. Só que ao invés de montar os fluxos completos por aqui, eu vou fazer algo um pouco mais preguiçoso, tá? Então aqui em cima a gente tem um botãozinho aqui dos 3 pontinhos, eu posso importar um exemplo ou importar um arquivo de exemplo, tá? Então vou clicar aqui em importar a partir do URL e aqui eu vou importar os exemplos que tem aqui no site do PB Integrações, tá? Então aqui em exemplos, tem um link aqui para nossos exemplos e aqui eu tenho 4 exemplos nesse momento, tá? Então criar pagamento com cartão, criar link de pagamento, criar pedido Pix, criar webhook. Então, basicamente, o primeiro que eu vou importar aqui vai ser o do webhook, tá? Porque ele vai te ajudar, ou ele vai nos ajudar aqui com a outra parte da explicação. Então, olha só o que eu fiz, né? Eu cliquei lá no webhook order updated e depois cliquei aqui no botãozinho raw, ok? Para poder ver o arquivo cru. Tudo que eu preciso agora é da URL desse arquivo. Vou copiar aqui, vou colar aqui, importar, e aqui eu já tenho um exemplo de um webhook. O que ele está fazendo aqui? Basicamente, ele vai pegar a notificação que vai chegar do webhook e vai fazer um HTTP request, ou seja, uma requisição HTTP, enviando partes dessa requisição para um URL de uma outra API. Aqui no caso, webhook.site. Webhook.site, se você é desenvolvedor ou desenvolvedora, você já deve conhecer ele, né? Mas basicamente, esse cara aqui, ele gera uma URL única para você, gera também endereço de e-mail, enfim, mas o mais importante é a URL e qualquer requisição que a gente fizer para essa URL vai ser listada aqui nesse canto, tá? Então, qual que é a ideia aqui? O PagBank mandou uma notificação, ele vai ler a notificação, vai pegar partes dessa notificação e vai mandar para o webhook.site. Então, aqui no caso, ele está passando alguns parâmetros como JSON e ele passa no corpo da requisição, dizendo que a notificação foi recebida hoje, e tem aqui o valor da notificação, ou seja, o corpo da notificação em si, tá? Como que eu faço para testar isso aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho que vir aqui no meu webhook, venho aqui na webhook URLs, e eu copio a URL que está aqui, tá? Então, vou copiar essa URL aqui, vou colar ela aqui em algum lugar, porque eu vou precisar dela depois, tá? Então, vou colar aqui, que é o lugar mais prático que eu tenho nesse momento, tá? E lá no site do PB Integrações,
N8N, eu posso simular um exemplo. Perdão, tem aqui, teste o seu webhook, né? Então eu coloco aqui a minha URL, tá? Então eu vou colocar aqui aquela URL e eu vou selecionar aqui um exemplo. Por exemplo, quando um pedido Pix fosse pago. Então, essa aqui ele vai simular como se o PagBank estivesse enviando uma notificação para esta URL aqui, dizendo que um pedido foi pago. Vou clicar em enviar webhook. Ops, deu erro. Porque eu tenho que vir aqui e clicar em Execute Step, ok? Agora sim ele está escutando. Vou voltar lá, vou enviar novamente. Legal, status 200. Então, note, ele recebeu a notificação e olha só que legal. Então, aqui eu já tenho a saída, né, com toda a saída da notificação, que é basicamente todos os detalhes do pedido. Note ainda que nesse webhook do PagBank eu posso fazer com que ele só seja acionado se o pagamento for aprovado, por exemplo. Ou se o meio de pagamento for Pix, por exemplo, ou um boleto. Ou ainda se o pagamento foi negado pelo PagBank, ou melhor, pelo banco, ou pelo PagBank. Então eu também consigo selecionar e criar fluxos diferentes de interação com o usuário, ou de outro tipo de interação. De repente, se o cliente teve um pagamento negado com o PagBank, ele pode receber, de repente, uma mensagem no WhatsApp, né, oferecendo algum outro tipo, alguma dica de como ele finalizar o pedido de outra forma, e por aí vai. Enfim, ok, feito isso, vou voltar aqui para o meu Canvas. Agora o meu N8N já tem alguns dados de exemplo aqui. E aí o que ele faz é que ele envia para o webhook.site, né? E aqui, agora que eu fiz o teste, eu tenho todos os dados que eu posso enviar para outra API. Pode ser webhook.site, pode ser uma outra API, pode ser uma API, por exemplo, do Gmail, que vai fazer algum envio, por exemplo, de um e-mail para o e-mail do cliente, que também está listado por aqui, em algum lugar, e assim vai. Então, nesse caso aqui, tá aqui, né, o Customer Email, né? Então eu posso, por exemplo, enviar um e-mail lá, integrar isso aqui com o meu Gmail e enviar um e-mail para esse cliente com uma mensagem personalizada. Esse é um exemplo, né, de algo que eu posso fazer. Mas nesse caso aqui, olha só, ele está pegando o raw data, que é basicamente a notificação vinda do PagBank, ou seja, a notificação crua do PagBank, do jeito que ela veio, ele está enviando para o webhook.site. Se eu clicar aqui em Execute Step, opa, ele está dizendo que a URL não foi encontrada. Provavelmente essa URL que eu coloquei aqui não existe. Deixa eu copiar ela aqui. Acho que eu esqueci de substituir, né? Então vou copiar. E agora sim, executar. Legal. Ele diz que a URL não tem conteúdo padrão configurado, que é normal do webhook.site. Mas se eu vier aqui no webhook.site, já consigo ver que a notificação foi recebida. Ou seja, meu workflow está funcionando. Então, meu workflow vai receber uma notificação do PagBank, vai pegar essa notificação sem fazer nada e vai enviar os dados da notificação lá para o webhook.site, que poderia, como eu falei, ser qualquer outro tipo de nó que você tenha no seu N8N. Se você olhar aqui, está aqui, ó, notificação recebida, a data da notificação e o conteúdo da notificação, exatamente como eu tinha configurado lá no meu nó. Legal? Legal. Então eu vou ativar o meu nó. Agora ele está dizendo que a partir de agora o N8N está de fato escutando as notificações naquela URL, né, do webhook que a gente comentou aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é remover o traço teste da URL, ok? Agora que eu vou fazer isso em produção de verdade, eu vou remover o teste. Feito isso, está salvo, está ativo, vou voltar lá para o meu painel. Então aqui está o meu painel. Eu tenho outros workflows configurados, inclusive a maioria deles estão inativos. Na verdade, essa lista aqui ela está desatualizada por alguma razão. Está rolando um cache esquisito aqui no meu N8N. Acredito que é alguma coisa do Cloudflare, tá? Deixa eu sair e logar novamente, vamos ver o que vai dar. Aqui, legal. Então, agora sem cache, essa aqui é a única atualização que eu tenho, o meu único workflow que eu tenho. Vou criar novamente mais um workflow. E agora a gente pode fazer aqui um workflow, por exemplo, para gerar um pedido Pix, tá? Um QR Code Pix, simples assim. Então, eu vou fazer aqui import do URL de novo. Vou lá pegar agora o exemplo do Pix, ok? Então, create Pix Payment, que na verdade, inclusive, no momento que eu vou testar isso daqui, ele está... o nome dos arquivos aqui na pasta de exemplo estão incorretos, eu vou corrigir isso logo em seguida, assim que eu acabar de gravar esse vídeo. Mas esse create QR Code do Pix aqui, na verdade, ele vai criar para mim um link de pagamento, tá? Então vou criar aqui. Legal, então agora eu tenho uma trigger diferente, né? Nesse nó aqui, não é mais dependendo de workflow. Agora é só quando eu clicar em Execute Workflow que ele vai de fato executar. E aí o que ele vai fazer aqui na ação é criar o Payment Link, no caso, criar o link de pagamento. Se eu quiser criar o Pix, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do link de pagamento antes. Então, o link de pagamento. O cliente vai receber um link, ou você vai gerar um link aqui, vai fazer o que você quiser com ele.
basicamente, e você também pode escolher também quais são as formas de pagamento que o cliente pode usar lá no Checkout PagBank, ou seja, quando ele clicar nesse link, que forma de pagamento que ele tem. Algumas coisas importantes aqui da integração, tá? Reference ID é o código do pedido, sempre tem uma interrogaçãozinha aqui dizendo o que significa cada campo. Nome do cliente, e-mail do cliente, CPF do cliente, os itens, então quais são os itens que você está vendendo. Isso aqui é usado em vários cenários ou várias ações do PagBank para calcular o valor da cobrança que vai ser feita. Você pode adicionar um ou mais itens, tá? O valor dos itens é sempre em centavos, então 100 vai ser R$1, 1000 vai ser R$10 e por aí vai. Os meios de pagamento, como eu comentei, então quais meios de pagamento estarão disponíveis nesse link. Qual URL o cliente vai ser direcionado depois que ele realizar o pagamento. Então você pode colocar aqui uma URL de sucesso para ele. E o mais importante aqui para o nosso caso de teste, é para onde o PagBank deve enviar as notificações quando esse pedido for pago, recusado, rejeitado, enfim, de repente um refund ou um reembolso for feito, enfim, a URL que eu quero que ele redirecione é para a URL daquele webhook que a gente criou no passo anterior. Outro ponto importante, o PagBank limita essas URLs a 100 caracteres, tá? Então, se você precisar usar, se você depende das notificações, você tem que ter uma URL que seja menor que 100 caracteres ou criar algum tipo de redirect manualmente. Enfim, vamos lá, vou executar esse passo. Ele vai me gerar aqui para mim um link de pagamento. Então, clicar em Execute. Está aqui. Então, ele gerou para mim aqui um link de pagamento. O link de pagamento é o Pay, ok? Então, se você for lá, né? Importante, né? A gente tem também, poxa, mas legal, estou gerando um link de pagamento com que conta, né? Eu tenho aqui a minha credencial que eu tive que criar, tá? Do PagBank. A credencial é super simples de você criar. Você cria uma credencial como outra qualquer dentro do seu N8N. Tudo que você precisa é de uma Connect Key, que é gratuita para você obter nesta URL aqui, tá? Se você não tem nenhuma credencial cadastrada, você vai clicar aqui ou vai ter a opção de Create New Credential e você vai cair nessa tela que a gente está vendo aqui, tá? Você vai clicar lá no Connect Key, seleciona o link, abre o link em uma outra janela e aqui você escolhe como você quer receber com essa integração, tá? Então você tem 3 modelos basicamente. Se você integrar direto com o PagBank, por exemplo, recebendo em 30 dias, você vai pagar 3,99% mais 40 centavos em qualquer transação feita com cartão de crédito à vista. Se você usar essa integração, você paga 3,05% e R$0, ok? Ou seja, é menos do que você paga com esse modelo aqui, por exemplo, tá? Com o modelo padrão do PagBank. Pix é sempre 0,99%, recebe na hora. Boleto é R$1,99, recebimento em 2 dias. Com o modelo de 30 dias, você economiza 0,99 centavos em todas as transações, com Pix ou com cartão de crédito, enfim. 14 dias, ou ainda se você tem uma taxa negociada direto com o PagBank, que é melhor do que essas aqui, o que é pouco provável, a não ser que você seja uma loja ou tenha uma conta PagBank muito grande há muito tempo lá, aí você talvez consiga taxas menores, tá? Lembrando, essas taxas aqui, elas substituem as taxas do PagBank que você tem nas transações feitas com o N8N com o PagBank, tá bom? Enfim, você vai clicar aqui em Obter Connect Key, preenche com seu nome, telefone, e-mail, URL da loja ou qualquer outro URL, não faz diferença. Especifica lá que se você é o dono, se você é um desenvolvedor. Avança para o PagBank, autoriza a aplicação, você vai receber uma Connect Key aqui. Você vai pegar aquela Connect Key e vai simplesmente colar ela aqui. Automaticamente ele já vai fazer o teste para você e vai dizer se a Connect Key é válida ou não. Se você quiser fazer testes, ou melhor, ter uma Connect Key de teste, aqui nessa tela, basta descer um pouquinho e clicar aqui em obter uma Connect Key de testes, tá? Seguir o passo a passo, ou se você quiser ainda mais rápido, basta copiar a nossa Connect Key de teste daqui e colar lá. O sistema automaticamente entende quando é uma Connect Key de teste, tá? Porque ela começa sempre com sandbox, então você não precisa se preocupar se você está usando o dado de produção ou dado de teste. Basta que você dê o nome certinho para ela, então se você quiser, coloque o nome correto aqui em cima, né? PagBank Connect de teste, por exemplo, ou de produção, ou com o e-mail da conta que você tem no PagBank. Isso aqui já vai ser o suficiente para você identificar qual conta que você está usando. Legal! Fez isso, fez o pagamento, então tá aqui, né, o output dele. Você gerou aqui um link de pagamento, não é legal? Então tá. Aí o cliente foi lá e resolveu pagar. Eu vou abrir aqui uma aba anônima, acessar aquele link de pagamento. Em ambiente sandbox, isso é importante também, todos os pedidos Pix ou com boleto, com valor menor de R$100, eles são pagos ou são aprovados na hora, tá? Então aqui no exemplo, eu vou colocar aqui, vou seguir adiante aqui, vou finalizar o pedido com o Pix.
Então vou pagar com Pix meu produto de teste. Legal? Então automaticamente ele vai dar como pedido pago em alguns segundos. Isso vai automaticamente disparar aquele outro, o outro workflow que a gente tem, né, que por sua vez vai disparar uma notificação aqui para o webhook.site. Não é legal? Então, se eu voltar lá no meu, legal, aguardando confirmação de pagamento, em alguns segundos, pronto, aprovado. Nesse momento o PagBank manda a notificação lá para o N8N, o N8N vai seguir o nosso workflow, vai mandar a notificação aqui para o webhook.site, como acabou de acontecer. Tá legal? Então agora a gente tem um pedido Pix aprovado de verdade, sem ser com dado de teste e funcionando com o nosso workflow. Tá legal? Mais um exemplo? Vamos lá? Se você ainda está com tempo, vamos lá. Então eu vou voltar aqui. Aqui então a gente já funcionou também. O nosso webhook.test criou o link de pagamento, mandou lá para o webhook.test também, webhook.site. No caso aqui ele mandou para outro site, tá? Ele mandou para o site antigo, tá? Mas tudo bem, você entendeu o conceito? Vou voltar aqui novamente. Olha lá de novo, todos os meus workflows que eu não estou usando. Então vou criar mais um workflow. Vou importar do URL e agora eu vou importar o URL ou o workflow de criar um link de pagamento com cartão. Então, criar link de pagamento com cartão, arquivo cru. Vou colar ele aqui. Ops. Importar. Legal. Então, agora eu tenho aqui um workflow que vai gerar um pagamento com cartão de crédito, não é legal? Então, se você tem os dados do cartão de crédito, de repente você pediu em algum workflow, de repente na sua central de atendimento e você quer fazer uma cobrança, tudo que você precisa fazer é passar lá o número do pedido, então teste cartão, por exemplo, 1, 2, 3, nome do cliente, e-mail do cliente, CPF do cliente, os produtos que o cliente está comprando, aqui no caso tem 2 produtos de exemplo, um de R$ 34,00, outro de R$ 4,00, o URL de notificação, que vai ser aquela nossa URL bacana, né? Então vou colocar aqui. E aqui vem a parte do Credit Card Data, ok? No caso, como eu estou usando o ambiente de teste, eu preciso de dados de cartão de teste. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links, tá? Mas basicamente aqui, na documentação do PB Integrações, que você encontra em ajuda.pbintegrações.com, tem o link para vários cartões de teste, tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro cartão de teste, que é um cartão Visa, cuja autorização é bem sucedida. Basta que eu coloque qualquer código de segurança com validade futura, isso deve ser o suficiente, ok? Nome do titular do cartão, mês de validade, ano de validade, CVV, quantas parcelas eu quero, lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo ainda não temos opções avançadas de parcelamento no N8N, mas basicamente ele vai respeitar as configurações que você tem na sua conta PagBank, tá bom? E aqui, Statement Descriptor, que é um campo opcional, é o identificador que vai aparecer na fatura do seu cliente, tá? Então, vou colocar aqui em minha loja, por exemplo, e vou executar. Legal? Então, nesse momento aqui, o cartão de crédito ele é criptografado, tá? Então, você não tem os dados do cartão de crédito no output ou na saída. Ele é criptografado com a biblioteca offline do próprio PagBank. E aí ele faz a cobrança lá no PagBank. Cobranças com cartão geralmente são processadas e recebidas na hora, tá? Então na hora você já tem a mensagem de sucesso dizendo se o pedido foi pago ou não, né? Perdão, é aqui em cima, né? Charges paid. Então paid indica que o pedido foi pago. E aqui embaixo você tem outros detalhes do pagamento, como o código de autorização, o NSU e qualquer outra informação que é muito útil para quem tem algum tipo de integração com algum sistema de RP ou emissão de nota fiscal e qualquer outro tipo. Lembrando ainda que em todo pedido que você gera no PagBank, seja ele um pedido Pix, um pedido com link de pagamento, isso é, quando o pedido com link de pagamento é pago, ele gera um order, e aqui você tem o código desse pedido. Esse código do pedido você pode usar ela em um outro fluxo, que eu vou mostrar aqui para você. Então, se você clicar aqui no maisinha, PagBank, você tem a opção de consultar o status do pedido, tá? Então, basicamente, você só coloca aqui o Order ID e clique em Execute, você vai ter aí o status do pedido, tá, lá no PagBank, que basicamente é aquele mesmo retorno, é o mesmo retorno que o PagBank manda. Mas sim, por qualquer motivo, em qualquer momento, você quer saber o status de um pedido para fazer alguma ação, ou mesmo para ter algum tipo de workflow com tarefa agendada, enfim, você consegue fazer isso por aqui. Tá legal? Então é isso. O N8N agora com o PagBank, bem bacana. Você pode integrar basicamente qualquer tipo de fluxo que envolva cobrança, seja lá com cartão, com Pix, com geração de link de pagamento, e você viu tudo isso aqui funcionando sem maiores problemas. Não é legal?
Então tudo que você precisa fazer é acessar pbintegrações.com, clicar lá em integrações N8N, e aqui você tem todos os detalhes da integração, tem os links para a central de ajuda, para os exemplos, o testador de webhook, que você pode usar inclusive no seu N8N local. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui também no PB Integrações para você saber das próximas novidades, incluindo, talvez, novidades aí do N8N. Eu espero que você tenha gostado. Conecte, converta e cresça. Um grande abraço e sucesso nas vendas. Até a próxima!